Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Richard Jewell, um novo filme da Warner dirigido pelo Clint Eastwood e uma grata surpresa nesse final de temporada de premiação do ano de 2019. Digo isso porque o filme era previsto para 2020, só que como o Clint tem todo um aparato de produção e uma metodologia de trabalho consolidada, a Warner conseguiu antecipar junto ao diretor a etapa de pós-produção e entregou o filme para lançamento em dezembro nos Estados Unidos. É baseado em um artigo originalmente publicado pela revista Vanity Fair, o link está na descrição do vídeo, e é curioso porque em 2019 nós tivemos vários exemplos, de filmes baseados em artigos e revistas, cito Hustler, cito It's a Beautiful Day in the Neighborhood também, da Marian Heller, fiz a crítica de ambos aqui no canal. Mas vamos lá. Richard Jewell é mais um filme daquela série dos heróis do Clint Eastwood. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre o diretor, porque sempre deixei claro aqui no canal também, sou um grande fã dele e comecei a estudar cinema inspirado na filmografia do Clint, porque eu sempre achei curioso a história daquele garoto de Rawhide que participa da trilogia dos dólares, que se consolida na década de 70 como um dos grandes nomes, e aí depois começa também na década de 70 na direção e desde lá mantém uma grande evolução na sua carreira. O Clint ele está numa fase da sua vida, com quase 90 anos de idade, que ele não se preocupa mais não precisaria se preocupar com a aceitação da crítica, número de bilheteria, ele sabe que ele vai ter carta branca da Warner para qualquer projeto, afinal, ele é o Clint Eastwood e existe todo um público interessado em ver no cinema o que o Clint Eastwood tem a mostrar. E com isso eu digo que o Clint nos últimos anos ele vem mostrando um grande interesse na história dos seus heróis, os heróis americanos do Clint Eastwood. Você tem a Sully, você tem o Chris Kyle, o sniper americano, os garotos de 15 e 17, Trem para Paris, e Richard Jewell é mais um filme dessa lista. Só que aqui nós temos um herói desconhecido, porque os garotos do Trem para Paris, por exemplo, que seriam os menos comentados dessa lista, com Chris Kyle e com o comandante Sully, eles tiveram uma certa visibilidade também por conta das redes sociais e foram reconhecidos pelo poder público dos Estados Unidos. O Richard Jewell não teve nada disso, pelo contrário, ele foi vítima de um grande circo midiático. E o desfecho do caso do Richard Jewell teve um impacto midiático muito menor do que aquele impacto do inicial. E o Clint faz muito bem e ele molda muito bem o seu filme a partir disso. Uma grande adaptação do artigo da Vanity Fair. Mais uma vez recomendo, leiam o artigo, é espetacular o trabalho de adaptação feito aqui. O protagonista, o centro da história, é interpretado pelo Paul Hauser e ele era segurança da AT&T num evento do Centennial Park durante os Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996. Ele descobriu uma mochila suspeita e aquela mochila continha bombas tubo. Organizou na evacuação do local, o filme mostra tudo isso e foi considerado por algumas horas como grande herói, porque a partir do momento que ele descobriu, ele chamou a equipe, o esquadrão antibombas, para fazer a preparação da evacuação e a bomba acabou explodindo minutos depois. Só que esse momento inicial da evacuação já foi super importante, porque nós tivemos 100 feridos e 2 mortos. Se o Richard Jewell não tivesse feito nada disso, o impacto seria muito maior. Então o filme ele mostra como o Richard Jewell ele é considerado o grande herói e como a participação dele na imprensa começa a moldar um outro lado. A gente acompanha a mãe dele, interpretada pela Katie Bates, o advogado, interpretado pelo Sam Rockwell, ao mesmo tempo aí que você vê como que o Richard Jewell foi completamente sugado nas operações do FBI, na investigação do FBI, e aí você tem um agente interpretado pelo John Hamm e também na jornalista que comanda todo esse circo midiático, que deu o furo de reportagem que o Richard Jewell estaria sendo investigado, na verdade, como grande suspeito daquele atentado terrorista durante Atlanta 1996. E essa jornalista que deu esse furo, ela é interpretada pela Olivia Wilde. A estrutura geral apresentada pelo Clint me chama muito a atenção, porque assim como em The Mule, a Mula, ele se mostra muito confortável com novos experimentos. Ele usa temáticas que assim eu realmente não imaginava que um diretor de 90 anos fosse colocar na tela. O Clint tinha, claro, tem o prestígio para isso, para fazer uma narrativa começo, meio e fim, simples, mas ele parece que quer sempre nos seus filmes colocar algo a mais, ele quer sempre se renovar. Então, realmente, eu gostei bastante
da armação e como o Clint consegue amarrar toda a história. Claro que o Hauser é o destaque total do filme, é espetacular, ele não é apenas muito parecido com Richard Jewell, ele consegue captar sotaque, trejeitos. Quando você vê um vídeo do Richard Jewell e vê um vídeo do Hauser em Richard Jewell no filme, é impactante mesmo. O Clint ele mostra como o Richard Jewell ele acaba se tornando a grande vítima da história por conta do FBI, por conta do sensacionalismo, da questão de vender mais jornais, de ganhar mais audiência com grandes notícias, grandes manchetes, furos de reportagem, mas o Clint deixa um espaço também para mostrar o passado conturbado do Richard Jewell. Quem foi essa pessoa? Por que ele foi considerado pelo FBI como um suspeito desse atentado terrorista? Então os flashbacks acabam consolidando bastante a narrativa. Você não tem nunca dúvida sobre o que de fato aconteceu, se o Jewell estava ou não envolvido. O Clint nunca coloca isso como aquele instrumento de tensão superficial para tentar vender o filme de qualquer custo. Não, o Clint ele te coloca o que de fato aconteceu. Essa é a posição do Clint, prestar um grande tributo para um herói do Clint Eastwood, que agora ganha muito espaço no cinema e que, claro, vai ter sua história amplamente difundida nos próximos meses. Os flashbacks lançados na narrativa me agradaram bastante, são rápidos, agradáveis e eles acabam tendo um impacto na história. Uma coisa que eu notei bastante assim é que o Clint, quando ele foca muito em um personagem forte, e você teve isso na filmografia dele mais recentemente com The Mule e também com Gran Torino, ele acaba utilizando uma grande canção para moldar a narrativa. E você não tem isso em Richard Jewell. O filme tem um foco total na construção dos diálogos e especialmente também em torno da frase que ficou marcante no trailer, que é aquela: tem uma bomba no Centennial Park, você tem 30 minutos. Isso é super repetido no trailer e no filme isso também é desenvolvido de forma muito boa. Ao invés de te vender o filme por aquela tensão superficial, que poderia ser utilizado como instrumento e recurso narrativo de tantos outros diretores, o Clint ele se mostra mais interessado no drama passado por esse homem. Como esse homem ele tinha um grande sonho de se tornar um grande policial, como ele admirava os federais e de uma hora para outra, por um pouco de ingenuidade dele também, mas também por um traço de perfil muito peculiar que é do interesse do Clint, como que ele acaba se envolvendo em tanta polêmica e como é que ele acaba mudando a sua própria perspectiva de vida. O Clint reconstrói o evento do caso do Centennial Park, ele apresenta muito bem todos os personagens. Você tem o John Hamm, que funciona como coordenador das operações do FBI. Eu acho que ele teve um tempo de tela muito limitado, no entanto. A Katie Bates tem um bom monólogo, só que a personagem que vai causar muita polêmica para Richard Jewell é a personagem da Olivia Wilde. E na sessão que eu fui, eu acredito que o pessoal não gostou tanto da personagem da Olivia Wilde. Eu vou deixar para fazer um vídeo com spoilers do porquê que eu acredito que o filme não vai ter qualquer tipo de reconhecimento na temporada de premiações. É uma questão que eu sei que muita gente vai acabar torcendo o nariz para Richard Jewell por conta de apenas uma opção do roteiro, mas aí envolve Olivia Wilde, envolve o Clint, envolve o processo criativo, envolve reputação de pessoas, então fica para um vídeo à parte. Mas tem polêmica. O Richard Jewell não é um filme sem polêmicas. Existe a polêmica, existe uma polêmica em torno da história, ao mesmo tempo que o Clint ele quer recuperar a imagem do Richard Jewell, ele acaba colocando em xeque a imagem de uma outra pessoa, mas como produção cinematográfica me agradou muito, por conta dos personagens, por conta da reconstrução proposta pelo Clint, pelo destaque a essa questão midiática, o bom aproveitamento de imagens de arquivo, e claro, ele tem todo o acervo da CNN à sua disposição, e você tem um espaço para discussão sobre o sensacionalismo nas redes sociais, na era das redes sociais, e também com uma comparação direta com a década de 90, porque se você é acusado de alguma coisa, você tem todo o espaço para se defender e para propagar a sua visão. Na década de 90, você dependia justamente da mídia. A mídia que acusava era aquela mídia que também tinha que dar o espaço para o contraponto. Então o filme funciona nessa questão. Mas eu quero deixar algo claro. Você não tem aqui um projeto sobre o atentado no Centennial Park. Você tem um projeto voltado em torno do Richard Jewell, o segurança que acabou virando herói nesse caso. Por isso que o Clint ele acaba, na verdade, fazendo uma adaptação geral do artigo da Vanity Fair, que eu citei aqui nessa crítica, e ele acaba colocando um prólogo só para explicar algumas questões a posteriori sobre
os envolvidos e sobre também o desfecho do caso. Fora o Paul Hauser, que eu tenho que mencionar mais uma vez, que gostei muito, o Sam Rockwell seria o grande destaque como coadjuvante. Ele dá todo o suporte para o Richard Jewell a partir da metade final do filme, e se você lê o artigo da Vanity Fair, você entende a importância do advogado, a importância do personagem do Sam Rockwell, então ficou muito interessante. Eu gostei bastante da experiência do Richard Jewell, recomendo assistir assim que chegar nos cinemas. O Clint ele usa o cinema para fazer justiça da mesma forma que para recuperar a reputação do Richard Jewell, que não teve todo o espaço que merecia. A mídia basicamente abandonou a história quando viu que não era interessante o suficiente, e agora o Clint ele coloca no cinema a verdade, ele coloca no cinema a sua verdade do seu herói. É assim que eu faço a leitura de Richard Jewell, que vai causar muita polêmica, repito, e vou continuar discutindo em um vídeo muito em breve aqui no canal, certo? Vou fechar com uma nota 9, interessantíssimo, um grande trabalho do Clint. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!